Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor tem nos concedido mais essa oportunidade de estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido visitante que gosta e que aprecia a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, comentários, subsídios e informações que com certeza trarão enriquecimento espiritual aí para nossas vidas. Queridos, essa lição é uma lição de extrema importância. Essa lição é a lição em que nós entenderemos melhor o porquê que acontece tais coisas, o porquê que acontece várias situações na vida do crente, na vida do irmão, na vida da irmã. E nós vemos aí que tudo isso é consequência de alguma coisa, consequência do ato. Nós, na lição passada, a lição número 1, nós estudamos sobre a queda, né? O que ocasionou a queda dos nossos primeiros pais, do primeiro casal a qual Deus criou lá no Jardim do Éden. E nós veremos aqui nessa lição número 2, com relação às consequências dessa queda. Qual é o que trouxe para o mundo, o que trouxe para o ser humano, para a natureza de maneira geral, a consequência da queda. A nossa lição de hoje é a lição número 2, a qual tem como tema consequência da queda, né? O texto principal dessa lição está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, no dia da manifestação do juízo de Deus, nós apresentaremos o Senhor Jesus. Ele nos fará lembrar, se podemos dizer assim, das nossas práticas aqui na terra. No dia da manifestação do Senhor, nós veremos então o Senhor Jesus julgando todas as nações. Só que as consequências dos nossos atos, as consequências daquilo que nós praticamos, nós já vemos aqui nessa passagem que nós acumulamos ira para nós mesmos, né, por parte da nossa natureza, por parte dos nossos atos. Não que o Senhor ele faz mal ao ser humano. O Senhor a ninguém tenta e ele também não tenta ninguém. O Senhor Jesus ele é santo, ele é puro. Não há como ele tentar alguém, né? Isso tudo que acontece, né, as nossas fraquezas, os nossos impulsos, é da nossa própria natureza. Veremos aqui um pouco mais na frente com relação à consequência, né, as características da consequência, quais os tipos de consequência, né, e o que nós podemos fazer para evitar tais consequências. A leitura bíblica em classe está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 9 até o versículo 22. O sintetizando da nossa lição fala o seguinte: consequências sempre acompanham nossas escolhas. Isso aconteceu com Adão e Eva. Depois da queda, a vida deles mudou radicalmente. Em instantes, tudo desmoronou, em todos os sentidos. Perderam seu lar, morreram espiritualmente no dia em que desobedeceram. Quanta tristeza! Porém, quando tudo parecia irremediavelmente perdido, o Senhor matou um animal, fez túnicas para Adão e Eva e em seguida vestiu-os. Deus com isso renovou a esperança, apontando para a redenção da humanidade. Quão bonito é, meus queridos, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão bondoso é o nosso Deus. Porque nós vemos aqui que no momento, na primeira falha do ser humano, na primeira queda do ser humano, o Senhor Deus, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de carinho, ele já promove aí neste momento, né, um ato de redenção. É como se nós pudéssemos olhar para os nossos filhos, né, percebendo aí os seus erros, né, e ajudando eles a superar esta queda. O Senhor Deus expulsou eles do paraíso,
mas já deu uma esperança para o escape, né, que preparou aí, né, um ato de redenção, um ato de salvação, para que eles pudessem olhar para esse ato e receber de Deus a salvação por meio do sangue expiatório e sacrifício único do Senhor Jesus. Este cordeiro, este animal, a qual Deus executou no início para tirar as suas peles e vestir a Adão, já simboliza aí, né, a nossa redenção em Cristo Jesus. Isso é impressionante, isso é maravilhoso. A introdução diz o seguinte: as consequências do pecado de Adão e Eva foram avassaladoras, atingiram a primeira família em todos os aspectos. Do ponto de vista moral, a mudança também foi brusca e para pior, além, é claro, de um forte impacto negativo na natureza. Deus, porém, como Pai amoroso, abriu um novo caminho de relacionamento para sua obra-prima. Ele jamais a extinguiria. As consequências da queda seriam sentidas, fariam a humanidade sofrer, mas o afável manto da graça do Senhor os cobriria. O Senhor Jesus, o amor dele é muito grandioso por cada um de nós, meus queridos. O Senhor Jesus, o amor dele, ele é imensurável. O amor de Deus por cada ser humano, individualmente, ele é um amor incomparável. Não há um amor que neste mundo que se compare ao amor de Deus por cada ser humano. Ele já promoveu a nossa redenção e basta somente agora nós abraçarmos essa redenção para poder continuar estar junto com o Senhor Deus, na presença de Deus. Ele nos afastou por causa do pecado lá no início e agora ele está aí nos unindo, todos aqueles que querem se chegar a Deus por meio do Cordeiro vivo e único que é o Senhor Jesus. Amém? Veremos agora alguns pontos dessa lição que trarão aí melhor compreensão dos textos aqui que nós abordaremos. Tá? O primeiro ponto fala sobre a consequência espiritual em relação a Deus. Então logo, Adão e Eva comeram do fruto proibido. A consciência, sensor de Deus, que existe em todos os seres humanos, entrou em ação. Eles reconheceram imediatamente que algo mudou. E mudou para pior. Perderam a proteção e caíram. O pecado trouxe um forte sentimento de culpa e tristeza certamente. Nossos primeiros pais já não podiam sorrir da mesma maneira. Eram agora escravos de uma natureza pecaminosa que os afastava de Deus. Nós vemos aí que antes eles eram unidos, antes eles eram uma só carne, antes eles eram perfeitos em tudo, né? Eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles não tinham, né, um coração impuro, um coração que era tendencioso para o mal. E eles eram unidos, puros, e o amor era comum entre eles. E eles eram gratos a Deus por isso. Eles tinham prazer de estar na presença de Deus por isso. Depois que eles pecaram, depois que eles caíram, a tristeza inundou os seus corações e eles então a partir daí começaram a ter medo, sentimento de culpa e rancor por terem feito o que eles fizeram. Mas isso nós esmiuçaremos, né? Nós detalharemos para vocês, né? Para nós entendermos melhor de acordo com a lição, de acordo com o que a lição nos fala. O primeiro subtópico dessa lição diz que eles tiveram sentimento de culpa, aquilo que eu falei, né? Eles se sentiram culpados por aquilo que eles fizeram. O Senhor Deus falou para eles não comerem do fruto proibido, né? Uma única ordenança Deus falou para eles e eles desobedeceram. A partir desse momento, o sensor, né, a consciência, o sensor do ser humano, a consciência já acusou eles neste exato momento.
A partir daí eles vieram a ter medo, eles vieram a se sentir culpados, eles vieram a pensar que Deus iria, né, exterminá-los, eles de maneira, né, fria, mas Deus é um Deus de amor e não fez de acordo com o que eles pensavam. Deus já promoveu um escape, uma saída para toda a humanidade, desde o Jardim do Éden. E isso nós somos gratos a Deus por este tão grande amor que Ele nos fez. O sentimento de culpa existiu no meio deles e trouxe aí, né, um afastamento, né, um distanciamento, né, da presença de Deus, que Deus falava com eles todos os dias, pessoalmente, mas a partir do sentimento de culpa que eles começaram a sentir, eles começaram a se esconder da presença de Deus. O segundo subtópico dessa lição foi que eles tiveram o coração endurecido. A partir do momento que eles pecaram, o coração deles se endureceram para Deus. Aquilo que eu falei, eles se esconderam na presença de Deus, eles não queriam estar diante da presença de Deus, por causa também do coração endurecido. Antes eles tinham prazer em estar na presença de Deus. E a partir daí, tudo mudou na vida deles. O terceiro subtópico, o sentimento de medo. O sentimento de medo, meus queridos, é algo que entrou de maneira profunda no coração de cada um. Eles pensaram que Deus iria exterminá-los da sua vida. Deus ia acabar com a vida deles. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de graça. E Ele, naquele momento em que viu que eles tinham caído, não promoveu a sua extinção, mas promoveu o escape, promoveu aí uma solução futura para toda a humanidade. Será que Deus, Ele é um Deus que castiga? Será que Deus é um Deus que traz, né, uma solução para a humanidade? Deus é um Deus de amor e Ele, na medida do seu tempo, Ele deixa que alguma coisa ruim aconteça para moldar e preparar essa pessoa, certo? Mas Deus, Ele quer muito mais que nós possamos aprender com os nossos erros para não cair nos mesmos erros que os nossos pais caíram, da desobediência a Deus, né? Ouvir a voz de Deus e desobedecer a voz de Deus. O sensor, como já foi dito na lição, é a nossa consciência. Então, a partir do momento que você percebe que está exagerando em algum ponto na sua vida, é um sinal de alerta para nós estarmos aí orando, lendo a palavra de Deus e continuar aí, né, abrindo as portas do nosso coração e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O segundo tópico da nossa lição fala o seguinte: consequências psicológicas morais em relação ao próximo. Após os olhos de Adão e Eva se abrirem, a vergonha afastou mutuamente um do outro. Eram uma só carne, mas o pecado separou-os emocionalmente. Eles não podiam olhar entre si, achavam seus corpos instrumentos do mal. Podiam olhar entre si sujos e por isso se envergonhavam. Antes, seus corpos eram símbolos de uma união verdadeira, como altares para Deus. Agora, porém, seus corpos traziam vergonha. Eles, a partir dali, tinham o que esconder. Não refletiam mais a imagem do Criador. Por tal razão, quiseram cobrir-se. A vida de decepções entre os semelhantes estavam apenas começando. Nós vemos aí que eles sentiram vergonha no momento em que eles pecaram. É como se eles pudessem olhar agora para o outro e ver que eles estavam nus. Perceberam então que as partes íntimas estavam expostas. Perceberam então que existia um defeito no corpo da mulher ou um defeito no corpo do homem. A partir desse momento, eles entenderam que há algo no ser humano que não é para se mostrar. Eles entenderam que há algo no ser humano que não poderia estar exposto. Isso, meus queridos, a gente percebe por causa da natureza pecaminosa do ser humano. Nós percebemos isso hoje por causa da nossa natureza, que às vezes é tendenciosa para o mal. E por isso, meus queridos, nós percebemos que nós não somos perfeitos. Existem falhas
na personalidade também dos seres humanos, e o pecado nos fez enxergar essas coisas. Quão bom seria se nós não pudéssemos, ver a maldade, se nós não pudéssemos ver a corrupção, se nós não pudéssemos ver, aquilo que a humanidade tinha de ruim. Se todos os homens e mulheres pudessem somente enxergar aquilo que é bom, com certeza nosso conviver aqui na Terra seria muito melhor. Mas por causa da maldade humana, isso é intensificado nos corações e é criado então assim várias contendas no meio da sociedade, criados aí várias guerras no meio da sociedade. Isso tudo é fruto do gênero humano, isso tudo é fruto do pecado humano. A maldade entrou no mundo por causa do gênero humano. Deus não é culpado por existir tanta maldade na sociedade hoje. Isso tudo é consequência da queda. Isso tudo é consequência do primeiro casal que foi criado. Tá ok? Em Gálatas 6, capítulo 7, fala que tudo que o homem semear, ele também ceifará. Tudo que nós plantamos aqui na terra, nós também colheremos aqui na terra. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Isso é bíblico, está escrito, e nós devemos atentar para essa ordenança, porque as consequências dos nossos erros vêm. E aí, então nós precisamos aí ter sabedoria e pedir orientação de Deus e do Espírito Santo para que nós possamos fazer as coisas certas a cada momento. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre as consequências sociais em relação à vida. A primeira consequência social foi a expulsão de Adão e Eva do jardim. Eles perderam o ambiente mais harmônico de todos os tempos. Deus ainda disse a Adão que a terra se tornou maldita por causa do seu pecado. E em consequência ele teria que trabalhar duro para produzir seu próprio sustento. Deveria suar para fazer o solo florescer. O homem voltaria a ser pó. Talvez Adão já esperasse por isso, já que Deus prometera que, se eles comessem do fruto proibido, este seria seu fim. Por causa da desobediência do primeiro casal, a morte teve legalidade para entrar no mundo. Meus queridos, antes os seres humanos, o primeiro casal, foram criados para ser imortal. Foram criados para eles não morrer. Após o pecado, após a desobediência, essa vontade de conhecer além daquilo que nós não podemos conhecer por causa das nossas fraquezas, isso fez com que a morte entrasse no mundo, fez com que a morte reinasse no mundo. No momento que eles desobedeceram, aconteceu um fato de muitos teólogos e ensinadores da palavra dizer que aconteceu naquele exato momento a morte espiritual. A morte espiritual aconteceu, eles se afastaram da presença de Deus e a partir de um certo tempo eles vieram a morrer fisicamente, eles vieram a morrer aí de maneira física. Então nós vemos aqui, meus queridos, que o homem foi feito para ser imortal, mas por causa da desobediência ele se tornou um ser mortal, um ser que morre, um ser que perde a sua vida aqui na terra. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio do Cordeiro mudo, do Cordeiro vivo, do homem sem pecado, por meio daquele que se encarnou e que veio a este mundo, de fazer dele uma pessoa que carregasse os pecados das outras pessoas. Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele veio e promoveu a nossa união com Deus através da sua vida. Ele cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. Deus, por meio de Jesus, por meio do seu Filho, cumpriu por nós aqui. E hoje nós temos aí esse acesso livre. Nós temos aí essa união com Deus por meio de Cristo. Então você tem que ter isso em mente, que por Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo,
a nossa vida continua, a nossa vida eterna, ela é garantida por meio de Cristo. A nossa imortalidade, a nossa eternidade, ela continua por meio de Jesus. Isso é muito lindo. Como é extraordinário as coisas de Deus. Nós precisamos nos intensificar nesse ensinamento. As próximas lições nós iremos também detalhar mais assuntos. Eu convido a você a não perder nenhuma lição, porque essa lição, esse tema desse trimestre está extraordinário e eu tenho certeza que isso edificará muito as nossas vidas, tá ok? Para concluir, diz o seguinte: Deus, quando concluiu sua obra, que tudo era muito bom, entretanto, com a queda, muita coisa mudou. O homem danificou seu padrão psicológico e moral, e com isso perdeu a comunhão com o Criador e foi expulso do seu lar. Houve uma consequência, a conturbação do ecossistema terrestre. Adão e Eva sentiriam a dureza de uma existência debaixo da maldição do pecado. O sofrimento e a morte entraram no mundo. Essas consequências deslocaram o eixo do equilíbrio da vida. Deus, porém, não desistiu do homem. Fez um plano de salvação em que ele mesmo se doaria para nos ter novamente com os seus filhos. Queridos, isso é impressionante. Deus, por meio de Jesus Cristo, eu não canso de falar de Jesus, porque Jesus, ele é o caminho nosso. Ele é o caminho que nos leva a Deus, porque Jesus Cristo, ele é a autoridade de Deus nos céus e na terra. O Senhor Jesus falou: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é importante para nós continuarmos a alicerçar a nossa fé em Jesus. O Senhor Jesus é o que nos une, é o que liga novamente o elo da corrente entre o homem e Deus. Ele é a ponte em que liga o homem a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que ele é o único mediador entre Deus e o homem. E nós vemos aí, através dessa lição, que Jesus Cristo também, ele é a nossa esperança de estarmos aí com ele nos céus, de estarmos com ele aí reinando com Cristo, fazendo aquilo que ele quer que nós façamos. Meus queridos, eu quero que vocês coloquem em mente essa lição da consequência do pecado. As consequências do pecado nós pagamos até hoje por intermédio de Adão e Eva, mas as consequências também pessoal de cada um, nós também pagaremos, além das consequências de Adão e Eva, da nossa natureza já ser tendenciosa para o mal, nós também, individualmente, nós pagamos também pelos nossos atos. Aquilo que nós praticamos, nós pagamos aqui, as consequências virão e nós somos aí sujeitos a sofrer aquilo que nós plantamos. Quero dizer para vocês que plante o bem, colha o bem, plante o amor para poder colher o amor. Plante misericórdia para poder colher misericórdia. Plante bondade para poder colher bondade. Porque Deus, ele é justo e amoroso. Se você gostou dessa videoaula, curtam os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos. Quero dizer para você que com muito prazer que nós fazemos esses vídeos, um projeto de Deus. E eu quero dizer que se você nos ajudar, eu tenho certeza que mais e mais pessoas ouvirão a palavra de Deus e serão impactadas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.